Deus realmente existe? É possível provar a existência de Deus? Esse é o assunto da nossa segunda aula da série Fundamentos da Fé Cristã. Olá, a paz do Senhor esteja com você. Eu sou Wagner Ismael Lemes e essa é a nossa segunda aula da série Fundamentos da Fé Cristã. E nessa aula nós vamos falar sobre Deus. E eu quero destinar essa aula, esse vídeo, principalmente para você que ainda não é cristão, tá? Se você não é cristão, eu queria que você prestasse bastante atenção em tudo aquilo que vamos falar aqui nessa aula, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, já aproveita, me segue, @WagnerIsmaelLemes. Também curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal do YouTube que vai me ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá sobre o assunto de hoje, a existência de Deus. Para começarmos a nossa aula, então, eu quero fazer uma primeira pergunta. Deus realmente existe? E essa é uma pergunta bastante interessante, né? A gente precisa parar um pouquinho e ponderar algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria era partir da ideia de que ninguém jamais conseguiu criar ou reproduzir um ser humano. A complexidade do ser humano torna impossível que alguém consiga fazer um ser humano igual ao que nós somos, né? Alguns cientistas já tentaram, eles criam protótipos, muito semelhantes, mas igual ao ser humano é impossível alguém conseguir criar. Então eu queria partir, desse princípio, dessa ideia de que ninguém jamais conseguiu criar um ser humano. Então, dessa forma, nós podemos entender que um ser humano é uma criação de algo que a princípio nós vamos chamar de ser superior, tá? Então, você que está me ouvindo agora, você tem essa consciência de que você só poderia ter sido criado por alguém muito superior, Uma força superior, como muitos chamam. Eu estou utilizando esse termo a princípio para nós darmos início aqui nessa conversa, Então, vamos utilizar nessa aula aqui, então, o termo ser superior. É interessante a gente notar que o homem, a mulher, o ser humano, ou até mesmo animais, ou a própria natureza, conforme vamos falar logo mais, foram criados de uma forma que nós não conseguimos explicar. Por quê? Porque a nossa inteligência ela é totalmente limitada. Então, quando nós olhamos para a natureza, torna-se impossível não entender que alguém muito superior à nossa inteligência fez tudo isso, ou criou tudo isso, Vou dar um exemplo aqui. Você já parou para pensar a respeito de uma gota de água? A princípio parece ser algo simples, uma gota de água. Mas se você tentar decifrar quantos átomos, a gente sabe que a gota, ou melhor dizendo, a água é formada por H2O, Seriam 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas como mensurar isso dentro de uma gota de água, por exemplo? Então você precisaria fazer um cálculo absurdo para você... Pesquisa aí no Google, você vai ver. Como mensurar a quantidade ou de átomos que existem de hidrogênio e oxigênio dentro de uma gota de água. Se você separar o hidrogênio e o oxigênio, você já não tem mais água. É algo complexo demais para a nossa inteligência. Agora, quando a gente entende que o ser humano, propriamente dizendo, é formado por basicamente, os cientistas dizem, os estudiosos, que o corpo humano é formado por aproximadamente 70% de água, você para pensar um pouquinho, bom, a gente já tem dificuldade para entender essa ligação entre átomos da água. Agora dizer que o ser humano é formado por praticamente 70% de água é algo que foge muito da nossa inteligência, do nosso raciocínio lógico. Então não tem como nós não entendermos que existe um ser superior a tudo isso, que a gente está falando, a própria criação do ser humano, a natureza criada, as árvores, tudo funciona de uma forma que a gente não consegue explicar. A gente entende, muitas vezes estuda, mas é impossível porque a gente não tem a dimensão da complexidade que é o próprio ser humano, do funcionamento do ser humano, Então, partindo dessa ideia, eu queria partir dessa ideia, junto com você aqui. Não tem como nós não acreditarmos em um ser superior olhando para o ser humano, para a natureza. É impossível. Mesmo que alguém nunca tenha ouvido falar de um Deus,
tem a sensação de que si mesmo e a natureza não poderiam ser criados a partir de uma inteligência limitada como a nossa, mas sim por algo muito superior que o ser humano. E para alguns esse ser superior, eu vou utilizar aqui entre aspas, tá? Para muitos esse ser superior é alienígena. Tem muitos esperando encontrar com um alienígena, um disco voador, como muitos falam, né? Tem gente que acha que esses seres são muito superiores e que eles realmente existem, mas nunca foi comprovado, né? Outros partem para a ideia de que esse ser superior é um deus, tá? Ou qualquer tipo de deus. Tá? Não estou aqui especificando que deus. Alguns acham que é um alienígena, outros acham que esse ser superior é um deus. Então é interessante a gente notar que todos nós entendemos a realidade de que a natureza e o ser humano foram criados por algo superior e podemos considerar aqui como Deus, né? Então a grande questão aqui é a religião, né? A grande questão é que as pessoas buscam saber quem é esse ser superior, e esse é o motivo pelo qual existem diversas religiões. As religiões existem justamente para trazer um Deus para aquele grupo de pessoas que acredita naquela religião ou naquele Deus, enfim. Ou seja, esse ser superior é representado por aquela religião X, Y ou Z. Existem várias religiões, né? E cada religião encontra um Deus para si. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela não segue uma religião, ela basicamente está declarando que ela é o Deus de si mesma. Ou seja, se eu não estou dentro de uma religião, o Deus, ou seja, essa força superior, sou eu mesmo. Mas o que essa pessoa acaba esquecendo é que se ela é o Deus de si mesma, jamais poderia ela ter criado um ser humano, né? Como que ela conseguiria ser esse ser superior se ela não consegue criar o próprio ser humano ou a própria natureza? Então não tem como, não faz sentido uma pessoa não ter uma religião, tá? Uma pessoa estar fora de qualquer tipo de religião, tá? Agora, vamos então considerar que existe sim um Deus criador, um ser superior, tá? Agora eu vou passar da imagem do ser superior para um Deus, tá, que criou todas as coisas, tá? Um Deus que criou a natureza e que criou o ser humano. Seria essa força superior, esse ser superior. Então vamos considerar que existe sim um Deus que é um ser superior que criou o ser humano e todas as coisas. No caso do cristianismo, tá? Esse Deus é chamado de Yahvé. Esse é o Deus verdadeiro, nome que vem do hebraico, tá? Ele representa o Deus criador, Yahvé. Esse é o nome do Deus verdadeiro, que nós, dentro do cristianismo, entendemos como sendo Deus criador. Esse termo significa eu sou aquele que sou, ou aquele que traz à existência tudo que existe, ou simplesmente o grande eu sou. Esse é o Deus verdadeiro, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus Yahvé. Esse é o Deus que eu declaro aqui como meu Deus, tá? É o meu Deus verdadeiro. Eu entendo que Yahvé é o Deus criador da natureza e do ser humano. A gente vai ver logo mais à frente que isso é comprovado biblicamente, tá? Mas eu quero fazer uma outra pergunta aqui com você. Como que nós podemos provar a existência de Deus? Essa é uma pergunta muito interessante, eu quero responder ela aqui com você. A princípio, nós precisamos entender que para provar Deus, nós precisamos entender uma questão muito importante. Deus não pode ser provado fisicamente. Ou seja, não tem como eu provar Deus de forma palpável, que eu consiga pegar. Essa é uma grande chave. As pessoas muitas vezes criam deuses para si mesmos que elas consigam pegar, apalpar. Elas precisam tocar em algo para crer. E na realidade o Deus verdadeiro, ele não pode ser provado de forma física. Só é possível crer em Deus através da fé. Eu falei isso na aula passada, a aula 1, né, dessa nossa série Fundamentos da Fé Cristã, eu falei sobre a fé. Por isso que justamente eu coloquei como a primeira aula, porque a fé é a base de tudo. Então, mediante aquilo que vemos na sua criação, ou seja, o ser humano e a natureza, nós passamos a crer em Deus pela fé. E a fé ela é baseada no que é espiritual e não no que é material ou físico, né?
Você não precisa ter fé para comprovar que a sua casa, por exemplo, existe. Ela está aí, você não precisa ter fé para comprovar que ela existe. Mas a fé, ela faz com que você acredite em Deus, porque Deus não pode ser provado fisicamente. Então você adquire fé através da palavra, ou seja, da Bíblia. E quando exposto a essa palavra, você passa a crer na existência desse Deus, tá? Então, aqui nós vamos precisar utilizar a Bíblia. Agora nós vamos partir da ideia de que existe um ser superior, e esse ser superior é Deus Yahvé, o Deus dos cristãos, o Deus do povo de Israel, tá? Então esse é o Deus verdadeiro, e a partir daqui a gente vai precisar então usar a Bíblia como base para que a gente entenda realmente quem Deus é, tá? E a primeira verdade, eu queria trazer duas verdades aqui. A primeira verdade é que Yahvé é o único criador de tudo. Quando eu falo único, é único, um. Só existe um criador de todas as coisas, tá? Da natureza, dos animais, do ser humano. Toda a criação foi realizada por Deus. E o primeiro versículo da Bíblia, você pega a tua Bíblia, abre ela, o primeiro versículo, lá no início de tudo, diz o seguinte, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então essa aqui, para nós, é a maior prova de que Deus é o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então Deus criou tudo que existe. Neemias, ele declara lá no livro de Neemias, né, capítulo 9, versículo 6, Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então Neemias aqui ele já declara com convicção de que Deus é realmente o Criador. Outros dois textos que eu quero trazer para você aqui, quando se fala na questão da criação, esses dois textos são muito importantes. Primeiro está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 10, onde o autor de Hebreus ele fala, e também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então ele está falando basicamente aqui da criação do mundo, da natureza, do lugar onde a gente vive, do planeta Terra, né? E outro texto muito importante está lá em Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 16, que diz, pois nele quem? Em Deus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então aqui é uma comprovação, né, que nós podemos ter Deus, esse Deus Yahvé, como Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E não há outro Deus além do Deus Yahvé, tá? Não existe outro Deus. Por mais que a gente conheça aí deuses, tá? Colocar aqui deuses entre aspas, porque esses deuses não são deuses verdadeiros. Eles não criaram a natureza, eles não criaram o ser humano. Mas o Deus verdadeiro, Yahvé, sim, ele criou o ser humano e todas as coisas que existem. E a gente só consegue entender isso pela fé. Não há outra forma. Não adianta eu chegar e dizer aqui que você vai conseguir provar a existência de Deus fora da fé. Não existe. O fato de Deus ser espírito e não poder ser provado por meios físicos demonstra que ele só pode ser aceito mediante a fé. A chave, então, como eu falei, passa a ser aqui a fé. O autor de Hebreus, então, deixa isso muito claro, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não tem como você crer em Deus, agradar a Deus, se não for por meio da fé. Você crer que existe um Deus verdadeiro é algo que só provém da tua fé. E como eu falei, a fé ela vem mediante a exposição da palavra. Ou seja, quando você lê a Bíblia, a fé vem sobre você. E você tendo fé, você consegue crer em Deus. E aí, crendo em Deus através da fé, você consegue agradar a Ele. Então, o meu propósito aqui nessa aula não é entrar em questões filosóficas ou
questões profundamente teológicas, não é esse meu foco aqui, tá? É simplesmente afirmar que existe um único e verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. E esse Deus é Yahvé, o Deus verdadeiro. Agora, a segunda verdade que eu queria trazer para você aqui é que Deus, ele é espírito, como eu já falei anteriormente, né? O apóstolo João, ele enfatiza essa verdade lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24, onde ele diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente fala de espírito, a gente está falando de algo que a gente não consegue ver. Por esse motivo, Deus não pode ser provado fisicamente, porque Deus é espírito, portanto ele é invisível. Não tem como você tocar em Deus. Por isso que a fé é necessária. Então Paulo escreve a Timóteo lá no livro de 1 Timóteo capítulo 1, 17, dizendo: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Olha só que Paulo aqui, ele está falando a Timóteo, né? E ele diz ao Rei dos séculos, imortal, primeira coisa, invisível, que não se pode ver, e único Deus. Então ele enfatiza aqui para Timóteo atributos de Deus que são necessários, é necessário a gente entender para que a gente realmente, pela fé, entenda que Deus é o único Deus verdadeiro, tá? Ainda João, ele declara lá no livro de João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por ninguém. Então não tem como você provar a existência de Deus, fisicamente falando, tá? Fisicamente falando, você não consegue, não adianta, você pode rodar para lá e para cá. Existem diversos escritores, teólogos que tentam explicar a existência de Deus por meios físicos. A gente tem a natureza, a gente tem a criação. Se a gente não crer na criação e na natureza como sendo obras das mãos de Deus pela fé, nós não vamos conseguir crer em Deus. Então, por isso que eu falo que a fé é a chave para você crer em Deus, tá? Então, entendemos que Deus, ele é espírito. Agora, eu queria entrar numa outra questão muito importante. Por que o homem precisa de Deus? Então, como citamos no texto de João, Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Sabemos que o ser humano também é dotado de um espírito, tá? Então, assim como Deus é espírito, o ser humano também é dotado de um espírito. O apóstolo Paulo, ele afirma a verdade da existência do espírito humano, ou seja, do homem, tá? Do ser humano, e o diferencia do espírito de Deus. Veja bem, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Aqui ele está falando do espírito do homem. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser pelo espírito de Deus. Então aqui a gente tem a comprovação de que o homem, ser humano, tem um espírito e Deus também tem o espírito, tá? Espírito do homem, espírito de Deus. Na Bíblia, se você olhar, você vai ver que quando se refere ao espírito do homem, esse espírito está com letra minúscula. Espírito com letra minúscula. Se está se referindo ao espírito de Deus, esse espírito estará com letra maiúscula, né? O primeiro ele. Então, por quê? Porque há essa diferenciação. Se você observar ali no texto de João 4:24, que diz assim, Deus é espírito, esse espírito está com letra maiúscula. E importa que os que adoram, adorem em espírito, está com letra minúscula. O que ele está querendo dizer? Que o homem tem um espírito e para adorar a Deus, você precisa adorar a Ele em espírito, tá? Você precisa estar com o seu espírito conectado ao Espírito de Deus. Esse é um grande detalhe muito importante. Então, a pessoa que rejeita a existência de Deus está indo contra a sua própria natureza, visto que todos nós temos um espírito. Então não tem como você rejeitar a Deus se você é um espírito, porque Deus é espírito, você é um espírito. Então para você estar conectado com Deus, você precisa estar conectado em espírito. Não tem como você rejeitar.
Sendo assim, a única forma de o ser humano, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, tá? Isso aqui é muito importante. Sendo assim, a única forma de o ser humano se encontrar em si mesmo é no sentido espiritual, tá? A única forma de o ser humano se encontrar, ou seja, de você que está me assistindo, a única forma de você se encontrar em você mesmo é no sentido espiritual. Você pode ter muitas coisas materiais, né? Ou seja, físicas. Você pode ter carro, casa, dinheiro guardado no banco. Você pode ter tudo aquilo que de repente os teus olhos desejarem, fisicamente falando. Mas se o seu espírito não estiver sendo alimentado, sempre haverá uma sensação de tá faltando alguma coisa. Tá? Então, se você tem essa sensação de eu tenho tudo, tá tudo aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, tenho carro, mas tá faltando alguma coisa, pode ter certeza de que essa coisa que está faltando é espiritual. E você só consegue suprir essa necessidade espiritual através do Espírito, ou seja, o Espírito de Deus. O seu espírito está sentindo falta de algo. Quem que vai suprir? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus ele vai suprir essa carência, essa falta que você sente. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Isso acontece porque quando você crê em Deus como Deus verdadeiro, eu estou falando do Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, quando você reconhece Ele como Deus verdadeiro, algumas coisas vêm junto, como um efeito cascata. Eu vou falar isso nas próximas aulas, eu quero que você participe aqui junto comigo, mas basicamente, por exemplo, você quando crê em Deus e entende a realidade do Evangelho, você passa a fazer parte de uma família de cristãos, de pessoas que creem, que têm a mesma fé. E isso vai fazer com que você consiga alimentar a tua vida, suprindo essa falta, essa necessidade que antes você tinha. Por conta disso, quando você aceita Deus e entende a Ele como Deus verdadeiro, algumas coisas vão vir junto. E muitas outras coisas que eu vou citar nas próximas aulas aí, né, vêm junto como se fosse um efeito cascata, né? Porém, essa busca por um Deus pode levar o homem a uma ação extremamente rejeitada pelo Deus verdadeiro. E eu quero falar um pouquinho isso aí, nós já vamos estar finalizando esse vídeo então. Essa ação é chamada de idolatria, tá? Nós teremos uma aula específica sobre a questão da idolatria, né? Inclusive eu quero convidar você para entrar lá no grupo do WhatsApp, onde lá eu coloco os links, né? Lá eu abro para perguntas também e eu posto material em PDF, né? Esse material da aula aqui você poderá encontrar lá no grupo do WhatsApp. Você pode clicar aqui embaixo no link da descrição e também eu vou deixar fixado no primeiro comentário ali. Você entra no grupo do WhatsApp e tem acesso então ao material ali de apoio e também você tem como acessar as aulas ali de forma mais fácil, né? Mas basicamente a idolatria é você colocar um Deus falso no lugar do Deus verdadeiro, tá? Nós estamos falando de Deus, existem deuses, diversos deuses. Se você for olhar a mitologia grega, tem vários deuses. Se você olhar lá antigamente, inclusive a Bíblia cita muitos deuses, né, egípcios, por exemplo, né? Você tem uma série de deuses, mas esses deuses não são deuses que criaram a humanidade, não criaram a natureza, não criaram eu e você. Quando você coloca esses deuses no lugar do Deus verdadeiro, isso é chamado idolatria. E isso é extremamente, né, rejeitada por Deus. Deus abomina isso. A gente vai falar numa próxima aula sobre isso, né? Então, esse Deus falso pode ser um ser humano, tá? Qualquer homem ou mulher que você considera como Deus, né? Você idolatra aquela pessoa e coloca ela no lugar do Deus verdadeiro. Isso é abominável diante dos olhos de Deus. Incluindo você mesmo, quando você considera, lembra que eu falei lá no início dessa aula, se você considera você como Deus de si mesmo, você está cometendo a idolatria, e idolatria perante Deus é algo abominável. Um Deus pode ser também um animal, né? Você pode ver aí vários deuses que são animais, inclusive mistura de animais com homens, com seres humanos, né? Ou até mesmo um astro do universo. Tem gente que adora o Sol, tem gente que adora a Lua, né? Enfim, né? Considera deuses, os astros, né, do universo como deuses. Então isso é chamado de idolatria, tá? Então eu queria só abrir esse parênteses aqui porque é muito interessante. Então para nós finalizarmos essa aula, esse vídeo, né, as formas de provar a existência de Deus, primeiro que só pode ser provada a existência de Deus mediante a fé.
não pode ser provado por meios físicos. Então a primeira coisa é que é uma crença universal. No mundo inteiro você vê pessoas crendo no Deus Yahvé. Então essa é a primeira forma. Se esse Deus não fosse real, não existiriam pessoas crendo nesse Deus. A Bíblia, até o dia de hoje, ela é válida e ela tem a sua essa característica peculiar de falar sobre o Deus verdadeiro, e ela vem por anos e anos e milênios e ela não mudou, né? E ela não vai mudar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela representa, ou seja, é a voz do próprio Deus verdadeiro. Então essa é uma crença universal. Segunda coisa que prova a existência de Deus é eu e você, seres humanos. Nós provamos a existência de Deus. Terceira coisa são as obras da natureza, ou seja, a própria natureza. Você não consegue controlar a natureza. Você não consegue fazer o que você quiser com a natureza. Por quê? Porque ela é uma obra criada pelas mãos de Deus. E a quarta forma de provar a existência de Deus é justamente pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Ali você tem exatamente escrito quem Deus é, como Deus age. A gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas, tá? Então, Deus Yahvé só existe para aquele que tem fé. Se você tiver fé, você vai crer em Deus. Se você não tiver fé, você não vai conseguir crer em Deus e inclusive em tudo que eu acabei de falar aqui para você. Tá bom? Então, nessa aula nós falamos sobre Deus. Será que Deus realmente existe? Por que nós, homens e mulheres, precisamos tanto de Deus? Tá? Então, essa aula eu espero que tenha falado com você, que você tenha tido aí um entendimento sobre quem Deus é. Se você tiver dúvidas, coloca aqui embaixo nos comentários desse vídeo, tá? Eu, com prazer, com alegria, eu vou responder, eu vou te ajudar. Mais uma vez eu peço, entra lá no grupo do WhatsApp, tá? Para você participar junto comigo lá, receber o material. Eu abro lá para você também poder fazer perguntas ali com o grupo, tá? E eu tenho certeza de que Deus vai estar abençoando. Se você é cristão, se você já tem firmeza nessas verdades, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que não têm essa firmeza em Deus. Podem ser pessoas que já são cristãos, há algum tempo, mas não têm aquela fé enraizada, ou pode ser para pessoas que não conhecem a Deus. De repente já ouviram falar, mas não se entregaram totalmente. Então eu quero pedir para você enviar esse vídeo. Seja um agente de Deus também, me ajudando aqui, a espalhar essa mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe tua vida, não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, e fique atento aí então às próximas aulas. Nós vamos estar trazendo muito conteúdo bom aí a respeito da palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até mais.